Vamos começar nosso estudo, né, gente? Hoje é o tema ansiedade. A gente começou a trabalhar a questão do medo, passamos para a depressão e hoje voltamos ao medo, né? Que a ansiedade é um termo usado para medo, só que a ansiedade tem a ver com os medos ligados aos medos subjetivos, né? Aqueles medos que envolvem não necessariamente uma realidade, né? Como é realmente o medo de algo concreto. A ansiedade representa a insegurança, os receios, os medos internos que movem o nosso mundo, né? Então, é disso que a gente vai trabalhar hoje, né? E Joana vai trazer alguns elementos importantes. A gente trouxe duas referências bibliográficas para vocês. Um é o capítulo 8 do Conflitos Existenciais, que é um capítulo só sobre a ansiedade, né? Acho interessante, né? E que ela vai começar a trazer os fatores que predispõem à ansiedade, né? E que são preponderantes na causa da ansiedade. Aí ela é interessante que ela sempre vincula os conflitos internos, seja depressão, ansiedade, né? As conjunturas do passado. Então, de uma certa maneira, como nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A gente sempre vai criar uma condição interna que favorece esses conflitos de várias ordens, né? Seja o que for, né? Então, aí ela fala que em função desse passado, né, que envolve de novo, tormentos, culpas, registros emocionais negativos, vai muitas vezes já vir com um sintoma mais ou menos ansioso. Ela fala que a criança, muitas vezes, já demonstra uma predisposição para a ansiedade, justamente, né? Porque ela carrega dentro de si esses conteúdos do passado, né? Mas aí ela diz que os autores, né, ele tem o Bowlby, né, que é um autor que trabalha a questão do apego, fala dessa questão do apego como uma questão básica da ansiedade da criança, né? Porque realmente a gente já trouxe aqui em alguns outros momentos, né, da importância desse serzinho, né, que está chegando aqui no mundo novamente, né, e precisa do suporte do mundo para que esse espírito está fragilizado no sentido de ele poder estar reconstruindo sua identidade egóica. Ele precisa ser recebido com apoio, com proteção, com conforto, né? Esse lado todo que envolve esses aspectos básicos da emoção do bebê que está sendo nutrido, que está sendo acarinhado, que está sendo protegido, realmente foi figura materna. Então, de uma certa maneira, o Bowlby vai falar dessa ligação do vínculo, do apego, como uma questão fundamental aí na dinâmica, né, da criança, né? E que muitas vezes, em função de como vai criar esse vínculo, a criança fica mais disposta a fatores de insegurança e daí, consequentemente, de ansiedade. Mas o que a Joana Dias está falando aqui, né? Ela está falando, de certa maneira, que essa ansiedade já vem do passado, né? E vão, de uma certa maneira, participar do drama dessa criança dentro do ambiente familiar, né? Então, tem
tem crianças, com certeza, né, já tem uma insegurança, né, que já traz esse medo, né, dentro dela. Esse medo pode ser provocado por várias questões, né? O medo ligado à culpa dos erros do passado, o medo de falhar nessa nova encarnação, a insegurança diante de uma estrutura emocional que ela já traz, de incertezas, de temores que ela carrega, né? Dentro dela, o mesmo de processos obsessivos, que ela foi muito atacada no plano espiritual, isso fragilizou ela, e ela tem medo dessas ações e associa essas ações a processos de fragilidade. Então, essa presença espiritual, né, desses espíritos acabam suscitando também uma insegurança, um temor. Então, de uma certa maneira, a ansiedade ela é um campo muito vasto das nossas emoções, ligado a várias experiências que vão gerar esse estado de incerteza, de insegurança, né? Mas, claro, de uma certa maneira, como esse espírito está recomeçando a sua caminhada aqui na Terra, né, ele vai precisar de um suporte. E a gente sabe o quanto o suporte emocional, uma figura positiva, é importante para a gente, né? Nós mesmos, como adultos, né, nos sentimos fragilizados, sentimos inseguros, ou sentimos em momentos de crise. Quando tem uma pessoa que a gente pode contar como suporte, como apoio, que nos dê segurança emocional, que nos dê um vínculo de alguém que está ali disponível para nós, quanto isso é importante na nossa vida, né? Então, a gente precisa um dos outros nesse campo emocional de interação e de caminhada, né? Então, claro que o bebê, nessas condições, vai estar suscetível a ser assaltado por receios dessas fantasias que ele já traz do passado, vinculado ao quanto aquele ambiente, né, é seguro ou não para ele. Em especial, aqui a Joana coloca realmente a ausência da mãe, né? Que, de uma certa maneira, a criança fica imantada, o espírito fica imantado ao psiquismo da mãe. O processo gestacional de 9 meses é importante, né? Então, o psiquismo da mãe está muito ligado ao psiquismo daquela criança, aquele bebê. De uma certa maneira, então, a gente fica envolvido muito ao estado da própria mãe, né? Então, dependendo como é que é essa vinculação, como é que é também a fragilidade desse espírito, daquilo que ele está do passado, né? Aquelas experiências e aquelas incertezas do bebê, se não tem na mãe, né, um aporte, ele vai criando, né, vai reforçando, segundo aqui a Joana de Anjos, um quadro de medo, né? Então, essa ansiedade imprecisa, né? Essa ansiedade até desconhecida que a criança traz e vem como impulsos desse passado lá que está lá, enquanto sensações, se não forem aplacados por uma família, uma mãe suficientemente boa, que protege, que dá, né? Isso vai gerando, segundo Joana, um ciclo vicioso e vai gerando um ser inseguro e dado a sentir ameaçado, né? E muitas vezes esse tipo de ansiedade, como a autora traz aqui, também provoca vínculos de codependência, né? Então, se a mãe for insegura, se for uma mãe fóbica, por exemplo, né? Muito segura, e o espírito também já é um espírito mais frágil ou atormentado, essa insegurança da mãe, essa fobia, esse medo também
pode passar para a criança e ela criar um vínculo de codependência. Ela se apega ao bebê, uma forma de compensar também a falta e o vazio e a certa insegurança que ela transfere para a criança, com um medo excessivo em relação ao futuro da criança, porque ela é uma mãe insegura, ela acaba, de uma maneira, passando isso para a criança também, e mais o espírito que está ali naquele corpo infantil vai criando também daí uma dependência dessa mãe, criando um vínculo que pode se perpetuar na vida adulta, segundo Joana de Ângeles, com pessoas muito seguras e dependentes. Então, esse é um problema que pode, né, acontecer. Né? Conforme, então, todo esse processo da criação do vínculo e depois, na elaboração do vínculo, né, se esse vínculo é desfeito de maneira prematuro ou não foi bem elaborado, essa insegurança, esse medo desconhecido, que o espírito traz de algo vago do passado dele, acaba, de uma maneira, reforçando esse quadro de ansiedade. Né? Então, isso tudo está presente daí na dinâmica da pessoa ansiosa. A ansiedade, ele é um dos problemas mais sérios no mundo, né? Junto com a depressão. Né? O Brasil, por exemplo, é um dos países mais ansiosos do mundo. E, claro, daí tem fatores outros, que não só a questão emocional intrapsíquica, mas os fatores externos, sociais. Né? Então, a gente está numa sociedade muito insegura. O Brasil é um país que tem vários pontos de estresse, de crise, né? Seja econômico, seja violência, seja uma série de outras questões que acabam também gerando um campo de ansiedade. Então, tudo aquilo que, de uma certa maneira, não nos dá segurança, né? Acaba desestabilizando o nosso campo íntimo, gerando aí ansiedade do ponto de vista emocional. É claro, né, gente? Quanto mais a gente consegue ter uma consciência espiritual que nos dê segurança e fé, né, enquanto imortalidade, enquanto amor do Pai, isso ajuda, né, muito, né, a gente poder ter uma base de segurança. Mas a questão não se resume só a isso, né? Porque, de uma certa maneira, tem aqueles mecanismos internos que são muito complexos, que a gente traz do passado, e que muitas vezes dialoga com essa consciência renovada que a gente está tentando buscar, né? Na busca da autoafirmação, né? E que tem a ver muito com a autoimagem da gente. Então, um ponto importante na questão da insegurança da ansiedade é a insegurança. Quanto mais o sujeito é inseguro, quanto mais ele não confia nele também, então não basta só confiar em Deus e na vida, isso ajuda muito, mas tem que começar a criar um espaço interno de confiança em nós mesmos, de criar uma noção, uma realidade interna, que cria uma base de suporte emocional, onde a gente pode se situar, uma base psíquica, a gente pode criar daí um espaço interno de segurança, né? Porque, de uma maneira, a pessoa insegura acaba sendo muito instável. Né? Como ela não tem ponto de referência dentro dela de segurança, o que ela faz? Ela projeta isso fora. Então, o ponto de referência da segurança acaba sendo muito elementos de fora. É o pai, a mãe, na relação de codependência, é o mundo, é a realidade lá fora. Então, se a realidade é instável e eu não tenho uma segurança interna, é óbvio que vai ser muito mais difícil me sentir em paz e seguro o suficiente para isso não gerar ansiedade. Né? Porque uma cota de ansiedade na vida a gente vai ter, né, gente? Né? Ansiedade frente a uma situação nova, isso é bem comum, ansiedade ao que é desconhecido, uma ansiedade frente a uma responsabilidade, a algo que a gente vai realizar, tem um valor emocional para nós. Eu vou ter a responsabilidade de iniciar um novo projeto na minha empresa, ou vou dar uma conferência importante,
ou vou empreender algo importante na minha vida, que tem muita coisa em jogo, né? Seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista do destino da minha vida no futuro, ou da minha família. Então, isso é natural que isso tudo gera uma cota de ansiedade, e essa ansiedade até é sinal de maturidade e responsabilidade, porque se eu sou responsável pelas coisas, né, então eu me importo com elas. E me importando com elas, isso, de uma maneira, gera uma certa ansiedade frente a situações que são realmente relevantes. Uma cota de ansiedade é natural ter, né? É esperado. Agora, quando se torna algo muito intensa, exagerada ou frequente, né? A gente tem pessoas, por exemplo, que têm aquela síndrome da perna irrequieta, né? Que o pé está sempre agitado, né? Porque a ansiedade é tamanha que o corpo não consegue relaxar e parar, né? Então, fica aquela perninha sempre mexendo, ou a pessoa fica ansiosa e de uma maneira busca na atividade, muitas vezes, uma forma de analisar esse estado de alteração emocional, né? E, às vezes, uma forma de se ocupar com a vida é uma forma de direcionar o pensamento e tentar controlar a situação, porque, de uma certa maneira, o que acontece na ansiedade? Você tenta controlar a ansiedade a partir de alguma coisa. Quanto mais tu quiser controlar a ansiedade através do ego por mecanismos externos, ou através dessa fantasia de busca de uma segurança que não é uma conquista interna, mais frágil é esse mecanismo e mais isso vai gerar ansiedade em ti. Isso cria um círculo vicioso, né? Quanto mais controle, mais ansiedade. Então, o que se quer não é controle, de uma certa maneira, é uma apaziguação interna, é um autocontrole, não o controle do ego, né? Esse autocontrole é conquistado por essa confiança básica. E se, como Joana coloca, a criança não teve essa segurança básica nos vínculos afetivos do seu estágio inicial de reencarnatório, geralmente isso pode provocar realmente uma sensação, né, de temor, de uma fantasia de ameaça, ou a pessoa não ter condições, recursos dentro dela de poder lidar com a vida, né? Então, isso tudo pode ser gerado também, uma combinação entre aquilo que eu trago de outras vidas e os fatores do mundo que eu encontrei para me receber e me dar essa base de vínculo positiva e segura para me recomeçar a minha vida aqui, né? Então, e, claro, isso vai sendo transferido para os outros, ou para alguém lá fora, ou para a vida. E aí, quando eu fico dependente disso, né, eu fico sempre numa sensação de desamparo, né? Porque, de uma certa maneira, eu não criei uma base dentro de mim, então eu sou insegura. E por ser inseguro, eu busco elementos que me dão suporte. E se esse elemento falha em algum momento, né, eu me conecto com o meu desamparo. Então, aí a pessoa ansiosa, uma coisa importante na ansiedade, né, gente, que é comum, é a pessoa nunca consegue relaxar e estar ali naquele momento. A pessoa ansiosa está sempre preocupada com alguma coisa, preocupada com alguma coisa que pode acontecer, então pode criar um negativismo interno, mesmo inconsciente, sempre me antecipando ao futuro por medo, ou por querer controlar, ou uma visão de não confiança na vida. Então, como diz a Joana, ela nunca se encontra emocionalmente onde está, né? Nunca está emocionalmente onde se encontra, né? E aí ela projeta ou buscar recurso fora, desejando conseguir algo que ainda não aconteceu, ou querendo controlar a situação para poder estar relaxada,
né? E a mente daí não consegue sossegar e se concentrar no aqui e no agora, né? Isso gera uma instabilidade interna e aí ela fica dessa ânsia, né? Essa ansiedade. A ansiedade é uma ânsia, um anseio por alguma situação, por um apoio, uma situação proeminente, né? E muitas vezes as pessoas pegam esse anseio e projetam em uma identidade da persona, né? Um destaque, uma realização que pode me dar uma imagem de mim mesmo, ou uma busca de afeto, né? De reconhecimento, de afeto, me dê esse suporte e me dê essa experiência de vínculo e de apoio emocional e de segurança, né? E por isso que muitas vezes quando a pessoa rompe esses vínculos, né? Ou a pessoa volta àquele núcleo de segurança, né? Ou fica sempre ansioso com medo da pessoa deixá-la, né? Medo de romper a relação, porque ela não consegue, de uma certa maneira, confiar que ela se basta por si mesma. Né? Ela fica muito dependente do outro, e muito, se por um lado a relação gera segurança, por outro lado, essa relação gera segurança, mas gera o receio do abandono, o receio de que ela não ame suficientemente você e que possa, de uma maneira, em algum momento, abrir mão da relação. Então, é uma faca de dois gumes, porque, de uma certa maneira, tem um suporte a partir do outro, mas, justamente, esse outro acaba sendo um fator de receio, de temor, e aí nunca é totalmente tranquilo o vínculo, porque sempre tem essa chance de rompimento. A Kate coloca que quando tenta relaxar, meditar, experimentar o mindfulness, por exemplo, não consegue, pois tenta controlar até mesmo por suas atividades e seus resultados. Justamente, né? Quer dizer, a maneira de poder, até para meditar, porque a meditação é uma forma muito importante, né? De buscar trabalhar a ansiedade, mas para isso tu tem que aprender a relaxar, né? Aprender a relaxar, aprender a sair desse controle egóico, né? E poder, porque a respiração é muito importante, né? Porque a respiração, assim como todo o processo fisiológico, é alterado, né, na dinâmica ansiosa. Há descargas de adrenalina muito grande, né? E de uma maneira geram toda uma mobilização, né, de prontidão para a vida, porque quando a gente se sente atacado, ameaçado, né, o cortisol é liberado, a adrenalina é liberada, né, para poder, de uma maneira, te preparar para aquele momento. Então, tu está sempre esperando que alguma coisa trágica aconteça, um perigo aconteça, né? E aí tu não consegue relaxar, né? Porque tu está de prontidão e o teu corpo se acostuma a essa prontidão, uma descarga muito grande desse tipo de descargas, né? Seja pela glândulas suprarrenais, seja por outros mecanismos que o organismo libera. Então, a gente tem que aprender a trabalhar, alterar a respiração, alterar toda a dinâmica fisiológica. Então, a gente tem que começar a tomar consciência do corpo, né? A pessoa ansiosa, uma coisa importante é tomar consciência do nosso corpo. Respirar de maneira lenta, profunda, a gente poder realmente meio que ir assumindo as rédeas da nossa vida, né? E por isso que a Joana fala, né, de refletir muito, porque às vezes a gente está ansioso e se pergunta assim, mas por que eu estou ansioso? Tem alguma coisa tão terrível acontecendo na minha vida nesse momento? E não tem nada. Eu estou ansioso, né? Então, para e medita, mas por que essa ansiedade? Onde vem essa ansiedade?
Por que eu não posso relaxar nesse momento? Né? Então, eu retomo a minha consciência, né? Retomo a minha consciência, a minha confiança em mim, no Pai, retomo a respiração, medito sobre a vida, né? Falo comigo mesmo da importância de poder em paz, que eu não preciso ficar naquele estado de ansiedade. Eu posso também ir buscar qual é os mecanismos que estão por trás daquela ansiedade, né? Ver se tem algum pensamento por trás daquela ansiedade, qual é a fantasia, né? Que está ali ligado àquela resposta emocional ansiosa, porque existe todo no inconsciente, todo o mundo se dando ali do ponto de vista inconsciente. Então, a gente está numa resposta ansiosa, é porque, do ponto de vista interno, né, no nosso mundo interno, há alguma coisa acontecendo dentro da gente que faz a gente se comportar daquela maneira. Então, de uma certa forma, é importante a gente poder entender que dinâmicas são essas que possam estar em jogo, né? São os medos, os receios, as inseguranças, as fantasias que estão mobilizando o meu mundo interno e aquela condição que gera ansiedade, né, gente? Até aqui tudo bem? Alguém quer colocar alguma questão? Eu queria... Gelson, eu queria saber se caspa é derivado da ansiedade. Porque você falou que as pessoas que mexem muitas pernas, tudo bem, isso é visível. Mas e a caspa? Pessoas que produzem caspa o tempo todo sem ter nada de estresse, sem ter nenhum problema. Será que, falando aí, eu estou pensando se a caspa não é derivada da ansiedade? Eu não saberia dizer isso, né? Mas os problemas de pele em geral, porque a pele ela vai se construir junto com o sistema nervoso central, ela vem junto, né? Ela vem da mesma origem do sistema nervoso central. Então, né? Então a pele é como se fosse, né? A antena do sistema nervoso. Então, a psoríase, então, o problema de pele tem muito a ver com questões emocionais, né, Zelina? Então, de uma certa maneira, há alguns fatores da ansiedade, às vezes a gente recalca a ansiedade, né? E aquilo vai sendo deslocada para o corpo, de uma certa maneira, e isso tende a aparecer muito nas questões da pele, né? Então, isso pode... Agora, eu não saberia dizer se a caspa em si tem uma certa relação ou não com a ansiedade, né? Psoríase, sim, né? A escamação exagerada da pele, né? As questões também que envolvem os alérgicos, né, gerais, né? Isso tudo, de uma maneira, pode estar ligado a fatores que estão lá de conflitos internos gerando ansiedade. Mas, realmente, a caspa, eu não sei te dizer. E o tratamento da ansiedade só pela respiração e pelo questionamento, quando a ansiedade está sem sintomas aparentes, externos, por exemplo, está tudo bem, tudo sem nada extra, e você está ansiosa, o tratamento seria só esse que você disse aí? Não, de respirar. O que a Jana fala, né? Ela fala que o self, que é o espírito, né? Ele vai, ao longo das vivências passadas, ela vai acumulando, né? Acumulando quadros emocionais de conflitos que geram inquietação. Então, a inquietação pode ser gerada por alguma coisa mal resolvida, né? Digamos assim, eu tenho um perseguidor que eu tenho falta com alguém do passado. E esse espírito me persegue. Então, ele não me deixa. Então, o fato da presença emocional desse espírito na minha vida, seu fluido, ativa inconscientemente a memória do passado, isso pode ser um fator de inquietude. Então, processos obsessivos são processos que geram ansiedade. A desobsessão pode ser um fator importante, né? Ou essas inquietações podem ser ligadas a culpas, né? Ou a traumas, né? E que, como o Joana falou,
essas questões do conflito têm que ser liberadas, de uma certa maneira. E quando não for liberado, estão lá participando da nossa vida interna, do nosso drama. No nosso mundo interno tem uma paisagem com várias realidades se dando e dramas acontecendo. E isso chega até nós na forma de ansiedade, né? Então, a ansiedade são esses dramas que a gente está vivendo nesse nível mais interno. Aqui agora está tudo bem. Nada me gera ansiedade. Está tudo bem, eu estou com saúde, eu estou com uma estrutura boa, financeira, tenho minha casa, tenho minha profissão, as coisas estão bem, não tem ninguém doente na família. Mas isso é o cenário aqui do mundo, do ego, da consciência. Agora, no cenário mais interno, existem dramas íntimos acontecendo, no consciente mais profundo, e estão lá no perispírito, na nossa memória perispiritual. E isso está sendo afetado. Então, lá dentro de mim, mesmo que eu esteja aqui com as coisas em paz, mas internamente eu não estou em paz. Tem alguma coisa ativada lá dentro que, de maneira, me faz eu estar ansioso, né? Por isso que a Joana coloca, né, a importância de a gente poder raciocinar, né, e refletir sobre esses tormentos. Então, um do componente importante, ela fala, é reflexão, né, sobre isso, e uma postura de quê? Atitude. A atitude da gente, ela é sempre muito importante. A vontade, o exercício da vontade, da autoafirmação, do otimismo, ele é fundamental, né? Então, mesmo que uma parte minha esteja fragilizado, esteja inquieto, uma parte minha lúcida aqui, que é do ego, né? E vai poder dizer, olha, vamos confiar, Gerson, não precisa ficar ansioso. Eu não sei por que eu estou ansioso. Mas a vida é bela, Deus é perfeito, a justiça divina é perfeita, eu sou amado. Por mais terrível que seja o meu passado, ou tem alguma coisa, não tem por que eu ficar nesse lugar. Vamos confiar, vamos em frente, vamos aproveitar a oportunidade. Então, essa autoafirmação positiva e meio que se colocar de maneira firme. Então, a gente vai falar da firmeza espiritual, né? Como é importante a firmeza espiritual para a gente. E essa firmeza espiritual é essa atitude, né, de reforçar as atitudes necessárias para o enfrentamento da vida, o enfrentamento do meu mundo interno. Então, não tem por que temer, né? Eu estou com Deus, nosso Pai, com Jesus, né? Tudo se resolve com o tempo. Então, esse processo é uma luz que eu vou jogando para dentro de mim, né? São verdades que eu vou reforçando e vão aos poucos desmanchando essas verdades do passado, né? Desmanchando aquelas crenças que foram alimentadas durante várias vidas e que estão lá vivas dentro de mim. Então, é um jogo de força que vai sendo trabalhado entre o que eu vou assimilando, né? Eu vou botando para dentro, e esse passado que vai encontrando essas novas verdades, essa nova consciência, essa nova compreensão, e que vai sendo, então, elaborado e transformado pouco a pouco. É um processo, né, gente? Isso não é de uma hora para outra, né? E aí, né, então, a gente vai aos pouquinhos e liberando esse passado, e aí a confiança é fundamental. Então, o exercício de confiança, autoafirmações positivas, realmente essa entrega a Deus, trazer Deus para perto de ti, como alguém que está ali te amando, meditar sobre o amor de Deus, meditar sobre a vida, a gratidão. Tudo isso ajuda, de uma certa maneira, também nesse trabalho de poder, aos pouquinhos, superando a ansiedade, né? A questão que a Joana coloca de tentar compreender a finalidade da existência atual, né? Corporal, né? Então, a leitura edificante, ela coloca, né? Porque alimentos espirituais saudáveis que nos dão o relaxamento, a meditação, né?
induz a calma, daí entra a respiração, né, Zelina? A respiração, é, né? Poder inspirar, poder meditar, poder harmonizar, poder ir encontrando esse caminho, nos capacitando, né? A partir desse treinamento mental e corporal, né? A gente pode ir trabalhando dentro da gente, né? Então, isso tudo fazem parte de caminhos possíveis para trabalhar a ansiedade. Obrigada, Gelson. Muito bem. Sara, quer fazer alguma coisa? Pode, não estou te ouvindo. Sara, você está no mudo. Você está falando e eu estou aqui me concentrando, pensando que eu tinha muita ansiedade, ainda tenho ansiedade, mas era muita mesmo. E era um fator, eu acho que bem emocional, porque eu tinha problemas de pele. E depois isso foi embora, com a pele não tive mais problemas. Agora, a ansiedade, ela é um fator geral, porque as empresas, as gurias que frequentam a casa, lá algumas que trabalham em empresas grandes, como bancos assim grandes aqui na Suíça, empresas de seguro, eles estão fazendo para os funcionários relaxarem exercícios de meditação, tudo devido à ansiedade. Então, é um fator geral isso. Uhum. E eu trabalho com crianças e eu observo em pequenas crianças, eu até falei para uma mãe uma vez, e eu observo, tem um menininho, ele vai fazer 3 anos, ele fica sempre com os dedinhos apertados quando ele está nervoso por alguma coisa, por algum motivo. E eu sempre eu captei isso. Então, eu coloco sempre música clássica com ele, eu faço afirmações para ele, positivas. Então, ou eu não sei, eu queria saber isso. Você falou que, claro, a gente lê o que vem do espírito, logicamente, comprometimentos do passado, mas também essa ansiedade ela está geral no mundo todo. Uhum. Como é isso? Na verdade, a gente a era de ansiedade começa na modernidade, na Revolução Industrial, né? Então, a era da ansiedade que não foi embora, né? Pelo contrário, foi aumentando. E essa era que está vivendo é a era do vazio existencial. Então, a gente tem a era da ansiedade, que começa na era moderna, e na pós-modernidade tem um momento que é um momento de entorpecimento psíquico. E as duas coisas se juntam nesse momento, né, Sara? Gerando um problema seríssimo de vista coletivo. Então, a gente está realmente num mundo muito acelerado, né? Não tem tempo para relaxar, né? O ritmo é muito louco, o excesso de produção, produzir, realizar, sucesso. Então, a gente está numa sociedade que é muito de consumo, consumir e produzir. E a gente vai perdendo a conexão com o self, né? com a nossa essência espiritual, a conexão com a vida, com a natureza. Essa perda de conexão com a vida, né? com aquilo que é essencial, né? e que gera, digamos assim, segurança, determina realmente uma sociedade muito ansiogênica. Sim, mas as empresas... Desculpe, perdão. E mais ainda a insegurança em relação ao cenário mundial, violência, de medo de guerra, medo ecológico. O medo está muito presente na nossa vida de várias formas, né, Sara? Então, claro, as empresas, como tu colocou, as comunidades tentam buscar recursos para poder amenizar isso. Mas a gente não mudar a nossa visão de mundo, não mudar a nossa forma de olhar as coisas e de se posicionar, isso vai atenuar um pouco a ansiedade, mas não vai resolver. Né? Mas as empresas também fazem isso para eles também renderem mais, porque eles descobriram que alguns funcionários têm muito medo, têm concorrências, então eles estão preocupados com isso. Eu acho isso bacana, em geral.
Na verdade, é um jogo ambíguo, né? Porque as empresas geralmente deram ansiedade em você, tu tem que produzir, tu tem que ser o primeiro, você tem a tua fotinho lá, que é o primeiro lugar ou até o último lugar, aí tu já fica com medo que vai perder. É muito competição, né? Então, ao mesmo tempo, eles querem que tu compita e gera ansiedade, mas eles querem que tu relaxe, porque a competição não estrague tanto, né, a tua produção. Então, mas o interesse geralmente é realmente a empresa lucrar. Poucas realmente ainda realmente estão preocupados com a saúde real do funcionário, né? Não quero dizer que todos não têm uma preocupação, mas geralmente a preocupação maior é da rentabilidade mesmo, né, do lucro. Ok, muito obrigada. Eu sou Li, queria colocar alguma coisa? Então, você tinha falado, né, da psoríase, e eu tratava a psoríase também. E, então, eu lembro que os pacientes, quanto